Fala galera, tudo bem? Antônio aqui, Antônio Freitas. E vim aqui para bater um papo, né? Agora, recentemente, a empresa Strong é, lançou a inteligência artificial, assim, aberta ao público, né? Agora, então a gente saiu do modo beta, então lançamos ela ao público e tá sendo muito legal, tá até cansativo pra gente monitorar. Imaginamos que ia ser um lançamento mais calmo. Em menos de 24 horas tivemos que ampliar o servidor, já desenhar uma nova arquitetura, mas assim deu certo. Não, não ficou nada falhando e a primeira fase a gente divulgou para países como Angola, né? E isso aí era uma das questões que a gente estava preocupado. Por quê? Porque era uma dificuldade da compreensão. Tem que ter uma didática mais simples, né? Ela lá não tem uma preparação acadêmica tão interessante quanto no Brasil, infelizmente. E até uma das da minha missão em si, a minha missão, acho que esse projeto em si, para quem não sabe, é o projeto Miguel, tá? É uma inteligência artificial. E assim, eu sei que vocês vão ter muita curiosidade, então vou contar por partes todo esse desenvolvimento. Que muitos estão, uai, como assim? Ninguém estava sabendo de nada, alguns sabiam, outros não. E eu precisava fazer algo diferente. E assim, teria que ser gratuito. Por que teria que ser gratuito? Porque eu não acredito que o conhecimento. Lógico que o conhecimento em si é pago. Você tem uma faculdade, você tem uma infraestrutura, você gasta, tem a luz, tem os professores, e quanto mais bom é o seu mestre, mais caro, obviamente, ele vai cobrar. Então, você tem um gasto com infraestrutura, né? Não vamos ser hipócritas. Mas assim, tem muitos pequenos agricultores, tem muitas famílias que eu comecei a acompanhar histórias. O cara recebe de herança, sei lá, 300 hectares. Não sabe o que fazer. Perde pro banco, faz uma jogada e acaba com tudo. Ou tem ali, não sabe o que fazer, teria o potencial financeiro de alavancar, começando de pouco, etc. Mas não tem uma consultoria também. Muitas das vezes o cara não quer pagar um consultor, ele é caro, entendeu? Então, tipo assim, hoje para você ter um consultor agrônomo, um agrônomo bom, assim, dadas as proporções, é R$ 2.000 ou US$ 2.000 por mês. R$ 2.000, quem dera. Mas é muito caro. É um profissional muito caro, um profissional que vai te acompanhar. A gente já fez essa média de preço, que é uns US$ 2.000, coisa de R$ 10.000 no mínimo, para ele ficar te dando consultoria. Porque que acontece? Quando você pensa numa consultoria do agrônomo, e não é o nosso caso substituí-lo, mas sim dar a primeira base para o cliente leigo, é o cliente que vai ser cliente desse agrônomo. Ele não sabe de nada. Vamos colocar, por exemplo, o motivo de eu ter vindo aqui. Na Angola, a gente liberou e fizemos uma divulgação básica, nada complexo. Cara, que sensacional. Que sensacional. Nós temos hoje, em menos de 24 horas, noção do qual nível intelectual e processos são mais necessários. Assim, eu tenho certeza que hoje eu passei analisando os diálogos, né? E vou ser bem sincero, nós nos emocionamos muito aqui. E entendemos. Porque, tipo, um agricultor aqui no Brasil geralmente tem uma família que já vem da agricultura e se você precisar de ajuda, você consegue inúmeras fórmulas.
Tá aí, quem não tem nada? Quem não tem um direcionamento? Quem pode estar fazendo algo complexo e não sabe que pode se prejudicar, criar uma bola de neve? São coisas assim tão básicas, mas tão básicas. O cara tem 10 hectares, não sabe para onde vai começar, viu um vizinho, beleza. Foi lá, fez uma pergunta simples. Começou com: como que eu faço para plantar tomates? Pergunta simples. Qualquer pesquisa aí, tal. Só que, cara, olha que incrível. O que a gente mapeou? Um agricultor, ele não tem o uso convencional da internet. No Brasil, hoje, é uma outra realidade por causa da Starlink. Mas o agricultor em si, o cara que está iniciando, ou de acordo com as situações que ele está passando, eu tô longe, tem um Wi-Fi gigante, beleza, mas não tá tão potente. Você precisa de informações básicas para tomar uma decisão e evitar cagadas, problemas. E é simplesmente o cara tá fazendo a cauda ali, e ele quer tirar uma dúvida, como que faz para fazer o cálculo e qual que é o processo. É uma coisa boba, mas a quantidade de colaboradores que tomam essas decisões erradas não está escrito. A quantidade de pessoas que tomam decisões erradas não está escrito. Então a nossa ideia é estar ali auxiliando. E assim, focado no material didático, um material universitário, um material coerente e cruzando muitas informações para dar um auxílio, não é a substituição. Ele não analisa os dados baseado na sua propriedade, ele analisa os conhecimentos gerais no mundo da agricultura e pecuária. Então, o que acontece? É um assistente seu pessoal. É um assistente que você vai estar ali no dia a dia. É o Google, só focado no agronegócio. É basicamente isso. E assim, são situações que agora entra o foco Angola, que a gente foi analisando. Cara, é sensacional. Porque a gente não tem noção de como podemos mudar um destino com conhecimento. Só que como que esse conhecimento vai chegar nessas pessoas? Aí a gente vamos analisar todas as arquiteturas possíveis. Primeiro, internet. É raro, mas as pessoas têm que se comunicar, então elas vão ter uma internet básica. Muitos dos países da língua portuguesa, até na parte africana, etc., tem gente que convive com 500 mega de internet. Ou seja, você não pode mandar um vídeo, você não pode mandar. É um texto simples e ele vai receber outro texto. Então, qual que é a melhor forma da gente simplificar essa comunicação? O que a gente percebeu que é universal? Tanto para alguém que está fazendo uma agricultura intensiva, cuidando de 10 mil, 15 mil hectares. Ele surge dúvidas complexas de acordo com o nível que ele está. Mas também tem pessoas que têm dúvidas básicas. Como que faz uma adubação? Como que faz um teste e como que utiliza qualquer sequência? Tem pessoas que não sabem como conseguir esse conhecimento. Então, eu precisava solucionar os dois mundos. E aí a gente interpretou que um simples WhatsApp resolveria muita coisa. A ferramenta ela já está há uns 6, 7 meses desenvolvendo, né? E foi bem complexo, mas simples, assim. Para nós, até falo que foi simples por já estarmos focado nisso há uns 2 anos, né? Focado assim, já desenhando toda a ambientação disso. A, a experiência do usuário ainda é básica, então peço compreensão, a equipe de marketing está trabalhando para melhorar.
A experiência no conhecimento parece estar interessante. O que acontece? Tem gente que está querendo coisa demais também. Vai lá na ferramenta, eu vi alguns diálogos. E assim, vi diálogos de profissionais, tá? Pelo amor de Deus, gente. Tem alguns profissionais que parecem uma criança de 5 anos conversando com a inteligência artificial. Seja mais específico. O mínimo que você se pede. Seja mais específico. Você. Como plantar soja? Caraca, velho. Você ficou 5 anos na porra da faculdade pra fazer essa perguntinha. Seja mais específico, em momento que você tá. Qual que tá a fase dessa planta? Como que tá o pH da porra do solo? Tem tantas informações que você vai nutrir. Ou como que tá o, sei lá, hidrogênio. São muitas informações para você dar um norte. Ele não vai te dar o resultado perfeito. Ele vai te dar um norte, ele vai evitar erros. Essa é a função. Aí, tipo, vem alguns comentários e vem alguns e-mails. Ah, não tal. Não achei interessante. Aí, assim, com todo respeito, gente, até peço paciência comigo. Porque muitas das vezes o cara, eu sou o diretor. Tô nem aí. Eu vou lá e respondo o cara do meu jeito. Eu falo assim: olha, com o diálogo infantil que eu acabei de ver, não analiso o seu currículo. É pra dar um toque pro cara. Porque, pô, cara, você tá com uma ferramenta que é pra você usufruir e participar do teste. É algo que a gente perde noites de sono. Então respeite essas perdas de noite de sono. Respeite o esforço da equipe. Respeite os nossos estudos. Então, participe. Vamos testar. Não, cara, testa no seu dia a dia. Testa como uma forma de conselho. Não tire seu ego. A ferramenta, ela é um auxílio. Ela não vai conseguir substituir o ser humano. Não vai substituir a mão de obra. É igual, por exemplo, quando lançaram o mapeamento por satélite. Cara, eu falei, dei uma analisada 10 anos atrás. Eu acho que não vai ir para frente. A gente tinha na nossa ferramenta um módulo tão avançado e tão caro que a gente fez um estudo, retiramos, que não compensava entregar para o cliente isso. Não compensava. Não alterava em quase nada. Entendemos que jogar para uma outra decisão era mais interessante. Entendemos que tinha outros caminhos que, por exemplo, auxiliava melhor. Antônio, por que essa inteligência artificial? Cara, foi uma situação. Tratorista tá é, um, uma adaptação de um pulverizando. Ele vai fazer perguntas daquilo ali, de maquinário, perguntas simples. Ele quer um Google resumido, com uma inteligência específica. Ele talvez não tenha tempo, ele quer uma direção. E muitas vezes é um diálogo. Pô, o que aconteceu? Aconteceu tal coisa, mas parou porque, tá. Ele quer tirar uma dúvida ali. Isso já acelera um processo. Imagina o seguinte: tô com uma dúvida, essa dúvida até chegar no meu superior vai demorar uma meia hora, até voltar, tomar uma decisão, analisar umas 3 horas de perda de serviço. Vamos colocar aqui, uma máquina parou por causa disso. Então, há muitas fazendas que estão muito bem comunicadas, então isso vai diminuir bastante. Vertical Starlink, maravilhoso. Então, o ponto principal do Miguel, né? Da inteligência artificial. E por que o nome Miguel? O nome Miguel foi uma zoeira. É uma zoeira, basicamente, aqui. Porque uns queriam colocar-se Antônio. Eu falei, não, Antônio é nome de velho. E se é pra colocar o nome de velho, vamos colocar Miguel. Por quê? É uma zoeira com meu pai. Meu pai é Antônio Miguel. Então, Antônio Miguel de Freitas. Então,
foi o nosso foco fazer uma zoeirinha. Pronto, tá respondido. Não tem nada de muito especial, não. Só uma zoeira mesmo. E a gente precisava passar um nome comum, eu acho. Nome simples de entender. Qual que muda? Nada. Nada. A gente não. Até uma das coisas que eu vejo muitas startups, muitas empresas, coloca como um. Nossa! Não, gente, não é tudo isso, não, tá? É só um assistente pessoal seu que vai estar ali no WhatsApp, em vez de você baixar um aplicativo, tá no computador, é, ter um conhecimento mais avançado, ter uma qualidade de última geração. Então, métodos e módulos de inteligência artificial muito mais avançado que o chat GPT comum que você tem à disposição. Então, ele vai ter uma complexibilidade maior. É uma forma também da empresa se conectar mais com o cliente, entender a demanda dele, entender para onde que nós vamos. Então, acabei de contar um segredo de negócio, mas foda-se, já lançamos, então a gente já está colhendo os frutos. Entendemos que também é uma preparação para muitos setores, então a gente está desenvolvendo três ao mesmo tempo, né? Uma focada para a parte de mecânica. Então a gente está querendo desenvolver um para os mecânicos agrícola pesada. Então isso ainda está bem complexo. Ainda as empresas elas não se abrem, né, para ceder esse conhecimento, ceder esse auxílio. Então daqui a pouco o que eu estou percebendo? Por que não está abrindo esse conhecimento? Imagino eu, tá? Que seja porque vai ser um produto vendido. Então, vai ser um extra de muitas indústrias. Está se caminhando para isso. Tem muitas indústrias que estão fechando suas APIs e aperfeiçoando seus softwares. Tem muitas indústrias que estão investindo nessa base de dados e estão cedendo a interação, etc. Então, é um caminho natural. Eu só não sei quanto tempo que vai sustentar para o cliente, porque o cliente ele está numa fase que ele não sei nem se ele tem HD suficiente para tanto aplicativo que ele vai ter. Graças a Deus que muitos são offline, né? Offline, né? Muitos são em nuvem, né? Então tem uma vantagem aí. Mas assim, galera, qual que é o nosso sentimento com tudo isso que aconteceu em menos de 48 horas? Em menos de 48 horas a gente conseguiu dar um auxílio a mais ou menos uns 300 agricultores iniciantes na Angola. Deixa eu até ver aqui agora, porque eu não estou nem com essa base de dados. Bom, imagino agora já é tarde. Então, provavelmente parou, graças a Deus. Né? O servidor aqui tá bem de boa, então tá trabalhando em 5%. Então quer dizer que tá legal. Basicamente é o seguinte. O que? Mais 50 aqui. Vamos colocar uns 300, 400. 350, 400. É. E assim, o que a gente está vendo nos diálogos? É um diálogo inicial. Vamos colocar que seria o Mato Grosso 30 anos atrás, 40 anos atrás. Temos terras, temos algumas soluções e precisamos desenvolver ideias. Precisamos de um norte. Então, tá tendo esses diálogos e a gente está implantando o bichinho, direcionando. E assim, eu vou comentar dois diálogos que me marcou muito.
São pessoas que têm fazendas grandes, tá? Grandes sim, mais ou menos. 400, 500 hectares, 600 hectares, mas não sabe o que fazer. Não sabe que direção, não sabe como começar a produzir. E assim, o diálogo foi muito intenso. Foi como um conselho de uma pessoa para outra. Olha, se você fazer isso, pode ter tal problema, visto que você não tem capital financeiro para isso. Mas se você pegar um empréstimo e ficar dependendo de tal, você não tem essa expertise. Cara, mudou a forma da pessoa pensar. E ela responde numa humildade, porque ela não entende que ela está conversando com a inteligência artificial. E isso que eu achei a parte doce. E nossa inteligência artificial, Miguel, ele respondeu numa outra humildade. Falou assim: olha, que bom que você está disposto a pensar, tal. Vou te dar duas direções, você faz essa escolha. E aí detalhou o projeto para a pessoa. Ela parou de passar ali, ó. Não, ficar passando ali, ó, que era bonitinho. Aí começou a detalhar o projeto. E nessa detalhamento do projeto, começou a dar conselhos. Ah, mas eu não sei como fazer tal coisa, não tenho dinheiro. E foi indo. Cara, praticamente pegou na mão daquela pessoa que tem a terra, mas não sabia nada. E assim, o que eu acho mais incrível, os agradecimentos. Cara, eu leio todos, praticamente. Leio todos, não tenho problema com isso de gastar meu tempo. Os agradecimentos. Nossa, eu não estava pensando dessa forma. Tem os céticos também. Tem os céticos que não entenderam a dinâmica, faz parte. É... Tem os mais complexos também. Pô, cara que eu sigo e admiro, tá? Fazendo questionamento ali, eu achei sensacional. O diálogo, a correção, né? Detalhes. Olha, você está pensando dessa forma, mas você já pensou também assim? Você já pensou nesse. Eu falei, caraca, isso é sensacional. Então, ver esses diálogos, a gente entende que tá indo no caminho certo. Tá dando uma direção correta e auxiliando de verdade. Não é sendo. Eu penso o seguinte: tipo o Homem de Ferro, sabe? É aquela cena do Jarvis, né? Que é o assistente dele. E, tipo, enquanto ele tá fazendo algo, o Jarvis tá ali pra ajudar. Então, tipo, é uma boa ideia, pessoal de marketing. Ó, vocês já estão uma tarefa para amanhã cedo. Desenvolver uma campanha comparando o Homem de Ferro, o Jarvis. O que é interessante disso? É um diálogo simples aqui, tá? Tô falando coisas bobas e esse auxílio, a ideia é esse, conectar. Conectar não tão robotizado, mas com informações, com um, uma uma informação não tão técnica. Tirando assim a interpretação, por exemplo, muitas das vezes tem um agricultor que eu ouvi o diálogo dele, achei muito interessante. Porque o que acontece? Teve fases, né, da ferramenta, da inteligência artificial nossa. Então teve fases que ela era bem ruinzinha. Cara, que vergonha. Que vergonha. E naturalmente vai evoluindo, né? E aí teve o mesmo agricultor que no começo testou agora. Só que ele já jogou uns trem meio. Falei, eita. Beleza. Aí ele começou a contar o diálogo que ele teve com o agrônomo dele e pedir ressalvas, pedir detalhes ali. Cara, que massa. E é que eu não posso divulgar e nem vou divulgar. Né? É um segredo de mercado, né, gente? Encher o saco de outro. Mas foi diferente. E assim, as decisões que ele tomava, ele falava
pro Miguel, né? Pra inteligência artificial. E ele questionava o agrônomo dele. E aí eu pedi pra ele acesso a esse diálogo, né? Falei, olha, não sendo intruso, mas como uma pesquisa. E ele cedeu, cara, foi sensacional. O mais interessante é, o próprio agrônomo falou, verdade, não tinha percebido por essa parte. Só que ele não falou que ele estava usando a inteligência artificial para auxiliar. Eu não lembro agora que fase que ele estava, acho que estava no planejamento de safra. Estava no planejamento de safra. Cara, foi sensacional, porque agora eu vi no WhatsApp dele, ele mandou um print, né? Aí tem a mulher dele, tem o grupo da fazenda, tem o Miguel. Você entendeu? Tipo assim, aqueles atalhos aquele fixado no WhatsApp. Eu falei, caraca, que massa. Aí, o que acontece? Hoje deu esse boom, que a gente tá liberando aos poucos, tá? Tanto que eu nem tô divulgando. Tô deixando fluir. Deixa naturalmente. Mas eu achei diferente. A complexidade que está chegando. A utilidade. Vai ter muita gente que vai, tipo, desdenhar, blá, blá, blá. Beleza, cara, relaxa. Eu tô de boa com você. Tô de boa com. Porque, tipo, a gente pede pra alguns profissionais, daí bate no ego. Né? E você pega pra uns profissionais sensacionais, você fala, puta que pariu. Esse cara, ele já chega, Antônio. Que isso? Eu falei, que legal, né? E aí você começa aquele bate-papo. E você vê a humildade, né? De, tipo, falei, cara, explora mais. Ele, não, cara, tá sendo meu beabá. Você tem acesso aí a minha interação? Tenho. Pô, vamos discutir isso? Vamos. Eu falei, cara. Então, isso é legal. Tá sendo uma experiência nova. Não tô dormindo direito. Natural, né? Quando você tá lançando. Mas assim, empolgado. Empolgado de você ver centenas de famílias sendo direcionadas. Você vê centenas de agricultores sendo auxiliados. E assim, o que está sendo interessante? A gente está recebendo portes, assim, totalmente aleatório. Cara extremamente grande, cara chacreiro. E a gente entendeu que. Focou aqui, ó. E a gente entendeu que. A gente não, eu, né? É diferente. É diferente. Não sei se eu vou fazer mais esse diálogo, não. Tá? Tem hora que eu falo até demais. Mas, gente, obrigado aí. Quem tá testando. Espero que evoluímos mais. Quem tiver alguma dúvida, tem um e-mail aí embaixo. A gente pode conversar, trocar algumas ideias. Mas estamos aí. E obrigado. Miguel foi lançado aí. Qualquer coisa, peço para vocês entrarem no site, né? rstrong.com.br. Tá lá. É só clicar, vai direto pro WhatsApp, é a coisa mais simples, objetiva. Um abraço.